Olá, hoje nós vamos ter o nosso primeiro tema de neonatologia. O que vem ser essa disciplina de neonatologia, enfermagem e neonatologia? Seria quando nós trabalhamos, geralmente em UTI de neonatologia, onde após a criança nascer, lá no centro obstétrico, ela pode ir ou para o berçário, que seja normal para ficar em observação, ou ela pode ir diretamente para alojamento conjunto, ou ela também pode estar indo para uma semi-intensiva ou até uma UTI. Depende geralmente o que? Das condições dessa criança. Então, o que vem ser os cuidados com recém-nascido? Inicia-se desde o período, gestacional da gestante, durante o período pré-natal, que é de grande importância para a gestante e para o bebê, e é acompanhada também, o seu estado clínico e a evolução desse recém-nascido, quanto ao seu peso, ou se tem alguma anormalidade também. Esse período são feitos vários exames também que pode diagnosticar algumas patologias do recém-nascido. Atualmente a medicina ela dispõe de muitos recursos. Logo, já no momento intrauterino pode ser diagnosticado essas patologias também. A organização da assistência neonatal, ela vai se dar o quê? Com o RN, recém-nascido. Está intimamente relacionada o quê? Com o período perinatal. E esses elementos perinatal incluem o quê? O nível de assistência da população a serem atendidas, suas funções, suas estruturas funcionais, recursos materiais e humanos e emprego de um enfoque de risco. Muitas mulheres não fazem o pré-natal, por isso, tem uma grande mortalidade tanto da mãe, da gestante, quanto também do feto. Nós trataremos geralmente nessa disciplina o nível secundário da atenção, que tem um objetivo de promover a assistência desse recém-nascido, principalmente em prevenção, tratamento e asfixia perinatal, principalmente, por aspiração por mecônio. Prevenção de infecções também, por doenças, sexualmente transmissíveis e também por infecções hospitalares. Promover o aleitamento materno no mínimo até os 6 meses de vida, que é de grande importância. O seu alojamento conjunto, que o alojamento conjunto promove o quê? O afeto, entre a mãe e a criança, seria uma assistência humanizada também. E a previsão de alta e acompanhamento desse crescimento e desenvolvimento dessa criança também. Essa assistência, ela deve se basear-se, em cuidados contínuos e quando estiver numa UTI de grande complexidade, em relação, proporcionalmente ao risco de neonato, como havia falado antes, ele pode estar numa SEMI, numa UTI ou num berçário normal, que ele só vai ter as primeiras horas de vida dele, fazer os exames e já vai para a mãe. A determinação do risco de cada paciente, ele vai de cada momento do processo assistencial que a gente vai ter.
e a gente vai alocar esses recursos adequados às necessidades de forma bem eficiente. Por quê? Porque essas crianças são bem frágeis. Desta maneira, tá? Cada momento, desde o nascimento até a alta dessa criança, deve ser definido, planejados as atividades assistenciais com um nível de cuidado em excelência também, e recursos humanos necessários e treinados, tá? De forma que esses procedimentos devem serem utilizados de uma forma adequada. O nível de cuidado que um paciente requer deve ser o quê? Normalmente pelo risco dele de morte ou uma sequela incapacitante, né? Da quantidade à qualidade, tá? Do pessoal requerido para sua atenção. E também da intensidade dos cuidados mínimos, que é o que eu falei, o berçário normal, intermediário, ou semi-intensiva, ou intensivos, que seria a UTI. O objetivo, tá, principalmente dessa reanimação, é proporcionar aos recém-nascidos condições para ótima adaptação da vida extrauterina. A partir do momento que ela sai do útero, ela tem que ter uma condição adequada. E também ela deve estar preparada, tá, para intervir em casos que esse bebê apresenta o risco de alguma patologia que coloque em risco este bebê também. A planta física normalmente, tá, de Monteynel, ela está localizada normalmente, tá, próximo às salas de parto, tá, junto à mãe, em um ambiente especialmente preparado para a finalidade o quê? Para um cuidado de reanimação dessa criança, se necessário, e sempre adjacente à sala obstétrica, que é a sala de parto. Essa temperatura desse ambiente, dessa sala, tá, de parto, deve se conservar geralmente de 24 a 26 graus, tá? Para ter a mínima perda de calor dessa criança, porque ela está intrauterina, quando ela sai, né? Ela já está em uma outra temperatura também. Então, o recém-nascido ele vai sair do ambiente intrauterino de 36 a 37 graus. Então, no mínimo, tá? Tem que estar entre 24 e 26 graus. Sobre o oxigênio que essa criança precisa ter uma rede de gases de oxigênio para no mural, né, na parede, né, ou torpedos instalados caso ela precise na hora. Aqui nós vamos ver, né, uma sala de parto, né, que vocês vão ver aqui. O berço aquecido, que logo que essa criança nasce, ela vai ser o quê? Ela vai secar ela, que ela vem com úmida, vai secar, tirar os panos que estejam, né, as compressas úmidas, vai colocar em calor radiante, que esse calor é radiante, ele tem um sensor. Aqui, né, uma mesa de parto, nós temos as redes de gases, monitor cardíaco, eletro, né, e toda forma de também, se puder, o que entubar. As mesas, né, para colocar, dispor o material também, nós vamos ter. E o foco, que já é disponibilizada, aqui pode ser colocado perneiras ou não, se for um parto normal, perneiras, se for um parto cesárea não é necessário, mas um foco para iluminação também. Aí, as ações a serem desenvolvidas nesse setor de reanimação, tá, imediata do RN, é receber esse RN. Se ele precisar o quê? De reanimação, né? Também, primeiro, todos os casos que a gente vai ter, favorecer a regulação térmica. Se lembra-se que ele sai de um ambiente extremamente aconchegante para ir vir para um ambiente extremamente hostil.
prevenir todas as infecções, fornecer também a relação mãe e filho, né? Quando normalmente faz todos os procedimentos e a gente mostra para a mãe essa criança, coloca ela ao lado para a mãe ver, né? Porque o maior intuito da mãe ver a criança é aquela, ela passa por toda aquela gestação com aquelas inseguranças. Realizar também um exame sistemático pelo neonatologista. Se necessário, tá? Vai ter um apoio cardiorrespiratório e metabólico, tá? E remoção de qualquer outro risco, se necessário. Aí nós temos assistência do recém-nascido na sala de parto, tá? Que tem como objetivo principal a adaptação do período fetal para o período neonatal. Feto está intrauterino, nasceu, ele é um neonato. Em mais de 90% dos nascimentos, essa transição de vida intrauterina para extrauterina ocorre tranquilamente, mas 10% dos bebês pode apresentar dificuldades antes ou durante o parto e após o nascimento necessitar da nossa ajuda. A asfixia ao nascer é responsável por 20% de 5 milhões de mortes. Por que asfixia? Normalmente o quê? Pela aspiração de mecônio quando se passa do tempo de gestação também, tá? Em todo o mundo, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a reanimação sempre é bem sucedida, né? Ela reverte esse processo dessa hipoxemia, dessa falta de oxigênio, diminuindo o quê? As suas sequelas, mas em alguns casos não, como a gente vê muitas paralisias cerebrais. Os fatores de riscos, tá? Para necessitar dessa reanimação, principalmente idade materna, menor de 16 anos ou maior de 35 anos. Isso não é uma regra, gente, tá? Mas é uma grande predisposição. A diabetes materna, quando a mulher ela tem uma hipertensão arterial específica da gravidez, né, que pode ocorrer, também as eclâmpsias, a pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, isoimunização do RN, quando a mãe normalmente, né, ela tem o fator RH negativo e a criança tem o fator RH positivo. O negativo é o da mãe e o positivo normalmente é o do pai, então causa uma sensibilidade. Então o corpo da mãe reconhece como que se fosse algo estranho e tenta destruir. Por isso que é fornecido as vacinas, o GANS, antes, né, do parto, para não precisar acontecer isso. E normalmente quando acontece isso, acontecem as icterícias patológicas, que pode ocorrer o quê? Dano encefálico a crianças. As anemias, dependendo da alimentação da mãe, NAT, né, lá intrauterino, ou quando nasce o neomorto, né, de pregresso de sangramentos também pode acontecer. No segundo ou terceiro trimestre de gravidez, pode ter uma infecção materna, principalmente infecções urinárias, e isso corre um grande risco também, ou doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreias, etc. Rupturas da membrana geralmente prematura, né, onde a membrana que envolve o bebê, que fica lá, o líquido amniótico, onde ele fica submergido, gestação múltiplas, né, e discordância de peso e também idade gestacional, que de repente, né, principalmente pelas inseminações, né, tem várias, tem gemelares, né, e também pode ter uma idade gestacional muito baixa, pode
vir a ter prematuridade extrema, e a mãe usar drogas ilícitas também. A malformação fetal também diminui a atividade fetal. Isso também pode ocorrer um grande problema. A ausência de pré-natal, como nós havíamos falado, corre um grande risco. Usos de medicamentos como carbonato de lítio, bloqueadores adrenérgicos também da mãe. A mãe ser cardíaca, renal, problemas tireoidianos, neurológicos também. Partos cesáreos de emergência, parto prematuro, né, principalmente as prematuridades extremas, ruptura prolongada da membrana, né, quando a bolsa, né, ela se rompe por mais de 18 horas, corre o risco dessa criança ter uma infecção. O líquido amniótico, tá, é meconial pela broncoaspiração, bradicardia fetal, trabalho de parto prolongado, mais de 24 horas, essa mulher ela fica tentando, né, ter o parto e não consegue. E o parto expulsivo também prolongado por mais de 2 horas, né, que ela tenta expulsar a criança, mas mais de 2 horas ela não consegue. Uso de anestésicos geral pode também causar, né, problemas no feto, e o prolapso de cordão, quer dizer, a ruptura do cordão, que a gente sabe que o cordão umbilical vai levar os nutrientes para a criança também. Deslocamento de placenta prematura, né, a placenta prévia, quando ela geralmente ela tem a implantação, tá? Em vez dela ficar lá em cima na parte uterina, ou ela fica na lateral ou abaixo, pode acontecer também essa placenta descolar também. Tetania uterina pode ocorrer. Por quê? Porque a mãe não se vacinou, teve algum problema, ou até algum instrumental que esteja contaminado. O uso de fórceps, né? Hoje ele é contraindicado apenas de alívio para poder fazer com que a criança só escorregue e não pince a cabeça da criança para poder tirar essa criança, né? Pode ter deslocamento de clavícula e coisas piores. E a mãe também ter usado opioides, né? Nas 4 horas que antecede o parto. E padrão anormal de frequência cardíaca fetal. Os equipamentos necessários para reanimação, tá? Primeiro a gente tem que testar todos os equipamentos. Esses equipamentos têm que estar limpos, higienizados, lavados. A gente desmonta, né? Berço, incubadora, tudo para lavar. Quando sai de um bebê para vir para o outro. A mesa de reanimação deve ter aproximadamente a metragem de 100 por 80% e 10 centímetros de altura. E deve ser colocada para facilitar, tá? Que coloque uma pessoa de cada lado a fim de realizar essas manobras. Uma para poder fazer a massagem e outra para fazer a ventilação. O colchão deles são cobertos de espuma e material bem permeável do berço aquecido, tá? E quando a gente vai fazer a massagem, né, no adulto a gente retira todo o colchão de espuma, mas na criança a gente realiza de uma forma diferente, que depois logo eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o que é o material para aquecimento. Ou eu tenho, tá? Aqui o berço aquecido, tá? Já com o calor radiante aqui, tá? Ou se não, pode ter um berço comum, mas eu tenho que colocar esse calor radiante que vai fornecer o calor para a criança, porque a criança, após ela sair intrauterino, além dela estar molhada, diferença de temperatura, ela perde muito calor, tá? Então ela pode entrar numa hipotermia. Então a gente deve evitar ao máximo que essa criança perca esse calor também.
Aqui nós vamos utilizar também, tá? Os aspiradores, né? A vácuo. Ou ele pode ser um aspirador portátil, ou ele pode ser um aspirador que tem as réguas aqui que eu vou colocar, tá? As extensões, tá? E os coletores de secreções. As sondas de aspiração que a gente utiliza para RN pode ser de 8, 10 ou 12, tá? Poderá ser feita também, tá? As pressões de localização desse mural do aparelho, desse elétrico, né? Eles vão ser o quê? Vai lembrar que são pressões negativas, maiores de 10 centímetros de água, então não deve ser utilizado porque mais de 10 centímetros, por quê? Porque senão, né, que você liga lá o fluxômetro, que a gente vê aqui esse aparelho aqui não deve ser mais do que 10, porque vai causar lesão ao pulmão ao bebê. Material para ventilação, a gente utiliza um ambu de 450 a 750 ml com válvula libertadora, tá? Que é a pressão do manômetro, ou pode ser também com as máscaras faciais. Às vezes não precisa entubar, só as máscaras e a fonte de oxigênio ele já volta a ter, né, normalmente a respiração normal. Nós temos aqui os ambus adulto, infantil e neonatal, tá? Então, juntamente com as bolsas de oxigênio. Aqui nós temos também o umidificador, o fluxômetro e as extensões também. Sobre intubação, a gente utiliza o quê? Os laringoscópios. Sempre tem que ser testada essas pilhas e lâmpadas, né? Para ver se elas estão funcionais. Nós temos reta do tamanho 0 e 1, tá? E as cânulas que vai ser mais utilizadas é 2,5, 3, 3,5, 4. E adesivos para fixação. Lógico, aqui eu coloquei um adesivo de um adulto, mas seria o quê? Para uma criança, né? Aqui vocês vão ver as lâminas curvas e aqui vocês vão ver as retas. Aqui é o encaixe do laringo que as pilhas ela desrosqueia aqui e vão ser introduzidas aqui. E aqui nessa pontinha sempre tem o que? A luz, tá? Para poder visualizar a traqueia. Nós temos também, tá? Cânulas com cuff e sem cuff. Geralmente, para neonato, a gente não usa com cuff, é tudo sem cuff, tá bom? Para não lesionar cordas vocais. Os estetoscópios, né, que a gente tem também, tá? Com uma câmpula, que ele é para recém-nascido, é essa parte aqui é de adulto e essa parte de RN de criança. Usam bastante também o esteto Rapaport, tá? Que aqui tem todas as definições, como são chamadas, cada parte do esteto, né? As hastes, olivas, base reguladora, câmpula, diafragma de cada um, o corpo, né? Então, tem todas as partes do esteto. As medicações, a gente pode usar o quê? A epinefrina, que é uma solução de 1 para 10, quer dizer, 1 ml, né? Que a gente redilui, e aí essas ampolas, cada uma tem 0,01 miligrama por ml, e pode usar também expansão de volume com bicarbonato de sódio, tá? Para poder o quê? Corrigir, né, a parte metabólica. E o Naxolone também, principalmente que sim, mães que utilizam drogas. E também tem outras drogas de fácil acesso também, que são as luvas, os materiais de proteção, né, relógios, seringas, agulhas, soros, né, que vai fazer os soros fisiológicos em flush, que significa o quê? Você fazer direto na seringa. Vai fazer também material para clampear, né, o cordão umbilical,
ou para fazer o cateterismo umbilical, já que é um RN, a gente também pode estar usando esse, né, catéter para introduzir no bebê, no cordão umbilical, para poder estar sendo injetado drogas, já que ele não é mumificado e ele está bem gelatinoso, então a gente consegue. Esses catéteres, geralmente, a gente tem de 3,5 que utiliza a 5, né? E as seringas a gente usa muito de 1, 3, 5, 10 ou 20, né? E até de 50, mas geralmente de 1 e 3 que a gente utiliza muito. Agulhas 25 por 7, 25 por 8. Aqui vocês estão vendo, né, um pouco da anatomia, né, do cordão umbilical dessa criança. E esse é um catéter que a gente pode estar o quê? A gente não, né? O médico ele vai introduzir aqui na veia da criança, aqui no cordão umbilical, que é composto de 2 artérias e uma veia, para poder fazer as medicações também. Aqui está demonstrando, né, quando o médico fala que a criança coroa, né? Coroa, ela virou, né, para a bacia para ela poder estar saindo, né? Então, ela realmente, essas fontanelas que ela tem aqui, que popularmente fala de moleira, elas vão o quê? Elas vão cavalgar, elas vão se entrelaçar, fechar para essa criança para essa criança sair também. Aí, ó, aqui como eu falei para vocês, né? Nós temos o cordão umbilical, a placenta que envolve e nutre a criança, o útero e o púbis da mulher também. Quando, né, feito uma cesariana, pode ser um corte horizontal ou vertical, depende da necessidade que precisar. Normalmente eles estão fazendo mais horizontal, tá? Com incisão de plástica, fio, tudo para não ficar tão ruim, mas na impossibilidade eles podem estar fazendo vertical também. Pessoal, isso daqui são os vídeos que eu coloquei para vocês, que é o centro obstétrico, atendimento do bebê após o nascimento, uma aula prática de RCP, e aqui tudo sobre essa gravidez é um vídeo até bem longo, tá? Da Discover Channel, mas diz desde a hora da concepção, da formação desse bebê, onde se tem o encontro do espermatozoide com o óvulo, até cada parte, cada etapa que vai se formar, o parto normal e o parto cesárea. E aqui são as atividades para serem realizadas no fórum. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.